Bom, sejam muito bem-vindas, nossas embaixadoras, nossas convidadas. Meu nome é Karin Leitz, que eu sou embaixadora master. Talvez algumas de vocês tenham visto meu vídeo ontem. Na realidade, nesse primeiro bloco aqui, eu estou representando a Rijarda, que vocês sabem que sempre está aqui conosco fazendo a abertura das nossas reuniões e presente sempre nas nossas reuniões, mas no dia de hoje ela está numa localização que ela está com a internet muito ruim. Então, ela pediu que eu pudesse estar representando, o que é uma responsabilidade muito grande, né? Vamos combinar. Então, eu falei para ela que eu faria o meu melhor, mas eu conto com a ajuda de vocês, porque está sendo gravada, ela vai ver depois, né? Então, vou fazer aqui o meu melhor para poder representar a Rijada, que nem sempre é fácil, né? Por tudo que ela move, por tudo que ela representa para a gente. Mas é um prazer aqui estar com todas vocês. A gente está muito feliz, porque a gente sabe que agosto, em Portugal especialmente, é um mês assim difícil, porque é um mês que Portugal para, é um mês de férias, e a gente teve muitas inscrições, inclusive aqui de Portugal, e um número de inscrições bastante relevante. E temos certeza que é por todo o trabalho, né, que o clube tem feito, mas também pela pessoa que a gente convidou, que vai estar conosco aqui, daqui a pouco eu já vou apresentá-la, e que falando de um assunto bastante relevante. Mas eu queria dar boas-vindas para vocês e dizer que é muito bom a gente poder estar conectada com mulheres tão especiais que estão distribuídas aí por 18 países. Então, é uma representatividade muito grande, né? Então, a gente estava conversando antes, né, Adri, onde tem uma embaixadora, a gente já coloca no indicador, né? Se tem um indicador em algum país, a gente já considera que aquele país já faz parte do clube, porque de uma, quando vê, tem 10, 20, 30, né? Olha como é que foi o México, né, Adri? O México foi uma loucura, começou, olha a Lília ali, oi Lília, querida. Então, a Lília estourou ali, né, a boca do balão, e hoje tem uma representatividade muito legal. Então, sejam bem-vindas, né? E eu queria lembrá-las, né, fazendo aqui ainda o papel da Rijarda, de que nós já temos, né, o Conecte 2025 de pé, bombando, e num tema muito instigante, que é o poder da bioeconomia criativa. Eu confesso que foi um título que me instigou, imagino que para vocês também. Aliás, se eu pedir para vocês repetirem rapidamente qual é o título, nós vamos ter que pensar, né? Opa, como é que é o poder da bioeconomia criativa? Mas eu acho que este é o papel do clube, é nos provocar, né? É fazer com que a gente pense, o que tem por trás disso? Porque, como disse o vídeo, o clube ele é feito e é construído para que a gente possa estar sempre olhando para três pilares, né? O conhecimento, o relacionamento e negócios. Lembrando da nossa filosofia, né, de que a liberdade da mulher ela começa com a liberdade financeira. Então, portanto, esse título ele tem a ver com tudo isso. E eu convido vocês para duas questões aí em relação ao Conex. Primeiro, leiam um artigo que foi distribuído no grupo, acho que foi domingo, se eu não me engano, ou sábado, foi no fim de semana, eu acho, que a Rijarda distribuiu, explicando o conceito do Conecte-se, porque eu acho que tem aí informação muito importante, e na realidade é uma informação que a gente vai estar trabalhando daqui para frente até chegar no Conecte 2025. E o segundo ponto não deixem de já ver as informações que tem no nosso site a respeito do Conecte, inclusive com inscrições já disponíveis, tá? Então, agora é bombar até o Conecte, e eu tenho certeza que será maravilhoso em São Paulo, né, Adri? Alguma informação mais, Adri, relevante do Conecte? Ou é isso? Não, no momento não. E ficarem, né, de olho nas nossas comunicações, tanto de e-mail quanto também nos grupos, e, obviamente, convidando, né, outras empresárias de suas redes para participarem conosco. Isso. E a gente dá muito boas-vindas E que também às será em nossas... São Paulo, né? Será em São Será em Paulo. São Paulo, isso eu comentei. É a minha cidade do coração, porque vocês sabem que eu sou paulistana, mas morei a vida inteira no Sul, então eu me sinto paulistana, gaúcha e agora portuguesa e está tudo certo. Muito bem. E vamos então para o nosso segundo bloco, né? Então sejam bem-vindas, as nossas convidadas também. Espero que vocês tenham uma ótima experiência e possam sentir um pouquinho do que é o nosso clube, né? A gente hoje vai trabalhar muito o eixo do conhecimento, do relacionamento, mas também de negócios quando a gente for para o segundo bloco, que é o bloco do network. E o primeiro bloco a gente fala de conhecimento. É um bloco em que a gente tem a proposta de não é de se aprofundar, mas é de ser provocativos em temas importantes e em temas que façam com que nós, líderes mulheres, empresárias, empreendedoras, presidentes de associações, enfim, com todos os papéis que a gente assume aí na sociedade,
que a gente possa se sentir provocada, instigada a continuar o nosso processo de autodesenvolvimento, de conhecimento, porque é assim que a gente se sustenta, né? No mundo dos negócios e na vida, eu diria, né? Nesse processo contínuo de autodesenvolvimento. E a gente tem um tema hoje maravilhoso, né? Então, aqui, agora eu vou tirar o chapéu da Rijarda, né? Que já representei ela, já dei as boas-vindas, já falei do Conexe, e vou colocar agora o meu chapéu aqui de embaixadora master e de quem coordena o grupo, que é um grupo que foi este ano renovado, né? Porque a gente sabe que o clube também tem sempre esse desejo de estar renovando, né, as participações nos grupos, nas diretorias, enfim. E esse ano a gente renovou o grupo, a gente está com um grupo muito importante, que é o grupo que constrói, então, as reuniões globais, esta reunião de hoje, em relação aos conteúdos e às pessoas que vêm conversar. Não é simples a gente, né, identificar o conteúdo que seja relevante e também identificar alguém que possa vir e contribuir. Então, a gente tem um grupo hoje que eu estou representando aqui, que é a Gélcia, a Juliana, Pilar, a Virley e a Inês, que acho que estão por aí também, aí conosco, né? E pronto, que estão nos ajudando então a construir, eu coordeno esse grupo, mas elas é que ajudam a gente a construir esses encontros globais. E que daqui para frente, até o nosso Conecte-se, vai estar suportando muito este tema do Conecte-se. Então, é como se a gente fizesse agora, né, uma abertura desse tema e a gente fosse já nos preparando e nos aquecendo para o Conecte-se. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas. E agora eu vou introduzir a nossa convidada num tema muito bacana, que é justamente o tema da autoimagem no papel de liderança, né? Essa construção de autoimagem, que eu ontem no vídeo comentei um pouquinho, né? Da ideia aqui a gente poder se aprofundar com a experiência. Então, Paula Blas, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco, numa agenda que a gente sabe que tu estás numa semana muito especial, com muitas frentes importantes, e ela, gentilmente, a gente conseguiu dar conta de se organizar para estar aqui com a gente, e a gente fica muito grata por tu estares aqui. E eu quero só, antes de te passar o microfone para ti aqui, de fazer aí a tua apresentação formal, que eu acho importante. A Paula, então, mulheres. Ela é comunicadora, com mais de 15 anos de experiência no mercado, cria identidades verbais para negócios e projetos, atua como mentora de comunicação autoral para profissionais e produz conteúdos criativos para canais próprios e de outras marcas. A Paula tem um podcast, o Blá Blá Blás, que eu já naveguei pelo podcast, achei muito bacana, gostei, achei que, olha, vale a pena vocês olharem, tem conteúdos muito bacanas para a gente ouvir, com pessoas muito interessantes, e onde conta as histórias pessoais de referência no mercado. Ela incentiva a leitura e a criação de repertório através de uma hashtag que virou comunidade, Meus 20 Minutinhos. Hoje, com clubes de leitura, curadoria na maior livraria do sul do Rio Grande do Sul e programa próprio no YouTube. É brasileira do Rio Grande do Sul, mãe de gêmeos e entusiasta da construção de repertório para uma vida com significado. Paula, querida, seja muito bem-vinda. Eu vou te passar então, o microfone aqui do nosso grupo. A gente vai ter, queridas, 20 minutos de speech da Paula e depois a gente abre, então, para perguntas, comentários, dúvidas, mais 10 minutos para a gente fazer essa troca. Tá? E eu queria, Paula, lançar aqui uma questão, então, né, para tu começares aí a nossa conversa, que é uma frase que estava ali no nosso texto, que é: para comunicar é preciso transbordar. O que vem atrás aí dessa frase que eu achei tão linda e tão cheia de significado? Então, muito obrigada, Paula. A palavra está contigo. Obrigada, Karen. Olha, a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive, mas já posso dar uma pincelada aqui para as meninas, né? Boa tarde, boa noite, enfim, que seja um excelente momento para todas nós, independentemente do fuso. Agradeço muito a presença de todas, agradeço a conexão da Virley também, que fez esse convite tão gentil e nos uniu, né? Todas nós. E, Karen, essa é comunicar para a gente precisa para transbordar, né? Para a gente precisa saber o que tem em nós, significa que a gente só transparece, né, para o outro, ou seja, só cria de fato a nossa imagem, aquilo que nos preenche. Então, não adianta a gente fingir algo que não vai se sustentar no longo prazo,
Porque se a gente está fingindo, ou se a gente está frustrada, ou se a gente está insegura, é isso que a gente vai comunicar, né? Então a gente comunica não só, mas muito do que está por dentro, né? Na nossa essência, significa isso. Mas eu quero, Karen, também te agradecer, né, gentilmente por esse espaço, a Rijarda, a Adri, enfim, todas as meninas, e também todas as nossas trocas que a gente teve, né, nos momentos que antecederam, trocas profissionais, mas ao mesmo tempo tão carinhosas, né, como tu disseste, nesses momentos que eu estou vivendo, e me sinto muito confortável, inclusive, em dividir com as meninas, né? Que eu estou vivendo um momento muito delicado com os meus cachorrinhos. Quem me conhece, me acompanha no Instagram, me conhece mais intimamente, sabe que é um momento bem delicado para mim, porque eu sou cachorreira e é um companheiro de 11 anos. Mas eu me sinto confortável em dividir com vocês, também porque nós estamos entre mulheres e por isso que, né, isso tem muito a ver com a nossa fala aqui. Por que eu enfatizei tanto, né, a questão das trocas profissionais, mas ainda assim muito carinhosas da Karen, que inclusive abriu espaço, caso eu quisesse, né, adiar o nosso encontro, porque isso tem tudo a ver com a forma que nós mulheres fazemos negócios, né? Talvez se fosse essa mesma reunião cheia de homens, talvez com o meu marido que está sofrendo tanto quanto eu, provavelmente ele não falasse sobre isso. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso tema, porque por muito tempo a gente confundiu as coisas. E aí a gente precisa introduzir, então, falando um pouquinho, mas prometo não me estender, tá? A minha hashtag é meus 20 minutinhos, é a Karen e as gurias me deram 20 minutos, que é para ver se eu cumpro o que eu defendo. Prometo não me estender, mas a gente precisa falar sobre contexto histórico, que tem tudo a ver com o que eu estava falando para vocês. A minha fala é sempre de protagonismo, né, meninas? Vocês dificilmente vão me ouvir com um tom mais vitimista. Acho que isso enfraquece a nós como profissionais, como mulheres, como líderes. Porém, algumas questões são inegáveis, né, em relação ao nosso contexto histórico. Então, por muito tempo, algumas coisas foram diferentes para homens e mulheres, ainda são, né, mas eu digo no mundo dos negócios, e isso não é novidade para ninguém. Também é normal que a gente tenha por muito tempo confundido um pouco as coisas, isso é natural, e tenha vivido de extremos. E por que eu digo extremos? Porque quando a gente foi para o mercado de trabalho, com a força que a gente tem hoje, a gente quis se igualar aos homens, né? Se comparar aos homens em termos de imagem também. Então, o que a gente fez? A gente se vestia de uma forma mais masculinizada, a gente se portava de uma forma mais masculinizada, e a gente, inclusive, matava as habilidades femininas que a gente tem e que são tão importantes, inclusive, para o equilíbrio do mundo, da sociedade como um todo. E aí, hoje, o que a gente tem que entender, né, nesse nosso movimento? Que são justamente essas habilidades que nos fazem ser quem nós somos. Os negócios precisam dessas nossas habilidades como mulheres. Então, algumas questões que a gente não pode ignorar, né? E que historicamente são diferentes e precisam ser diferentes e que a gente pode sim trazer para esse momento. Então, por que é tão importante a gente entender o nosso contexto histórico? Porque ao entender, a gente não entende só dos preconceitos que existem, a gente não entende só das nossas dificuldades, mas a gente entende também o porquê dos nossos sonhos, dos nossos desafios, das nossas dores, dos nossos dramas. E a gente vai falar muito sobre isso, porque até então, o que a gente pensava? Que tudo que era feminino demais beirava o frágil, beirava o romântico, né? Beirava aquela coisa que a gente não quer comunicar de jeito nenhum com a nossa imagem, com a nossa presença, que é o quê? A fraqueza. Tudo que a gente não queria comunicar. Então a gente fugia muito disso. Hoje, não é que a gente queira comunicar fraqueza, né? Mas a gente entende que, inclusive, os papéis de liderança precisam cada vez mais, né? As empresas como um todo precisam de habilidades como ouvir o outro, como ter empatia, né? Como saber ter uma comunicação eficaz, saber ter essa troca como eu tive com a Karen, tu precisas de um momento, tu precisas adiar, nem sempre é possível, mas quando é possível, por que não, pelo menos, dar chance para as pessoas? O trabalho em equipe é algo que nós mulheres fazemos de forma geral, né? Claro, meninas, a gente brinca, né, que toda vez que a gente diz todo mundo, né, é porque a gente não tem argumento. Então, óbvio que a gente nunca pode generalizar. Mas, de forma geral, nós mulheres nos adaptamos mais. Nós mulheres trabalhamos em equipe melhor do que os homens. E isso, se a gente for pensar, são as famosas soft skills tão faladas hoje no mercado de trabalho e tão necessárias. Então, que bom quando a gente consegue identificar na gente que a gente não precisa ser aquela durona que a gente pensou por tanto tempo,
que a gente pode sim estar num espaço como o nosso e se sentir confortável, se sentir à vontade para ter essas trocas, inclusive para trazer, claro que não só, né? Claro que a gente tem que cumprir com as nossas promessas, com as nossas entregas, mas também as nossas questões pessoais. Então, nesses 20 minutinhos desafiadores para uma jornalista que as meninas me deram, a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Sobre saber identificar quem a gente é, o que a gente tem de mais único, né, para oferecer, para fazer essa junção tão maravilhosa que a gente pode fazer com as nossas equipes, com os nossos liderados, e entregar isso empacotar isso de uma forma bonita, que respeite quem a gente é, mas que ainda assim, claro, é um negócio, vise resultados, né? Busque chegar aonde a gente deseja chegar com intenção e coerência nos nossos objetivos, então, de carreira. E aí, eu vou para o meu segundo ponto que eu quero muito trazer para vocês, que é o quê? Se a gente está falando em objetivo de carreira, em comunicar com coerência, com intenção, a gente precisa saber o que a gente quer entregar, né? O que a gente quer comunicar. Então, a gente tem a necessidade de saber para onde está indo. Já diz a clássica frase lá da Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho, às vezes, nos leva para um lugar muito ruim. Então, a gente precisa saber identificar para onde essa carreira que a gente está construindo, esse negócio que a gente está realizando, intencionalmente ou não, está nos levando, né? Só que a gente geralmente, tem mentorada minha aqui, então eu acredito que vai concordar comigo, geralmente a gente trava, né? Quando nos pergunta assim, então o que tu queres comunicar? O que tu queres entregar para o mundo? Qual o legado que tu queres deixar? Falou legado, deu, travou. Porque são perguntas que, às vezes, a gente nunca se fez na vida, né? As que fazem terapia ainda podem ter pensado um pouquinho mais sobre isso. Mas, de forma geral, a gente nunca se questiona, pelo menos não de forma tão aprofundada, sobre isso. E aí a gente começa a travar. O que a gente realmente deseja comunicar como marca pessoal, né? O que a gente quer deixar, como que a gente quer ser lembrada. Quando eu fechar essa sala aqui, quando eu me retirar para viver os meus outros momentos todos, o que eu quero que vocês entendam da minha marca pessoal, o que eu quero que vocês comentem entre vocês. Claro que a gente nunca tem 100% de controle, né, sobre como o outro nos percebe, ou seja, a nossa imagem, né, como ela é percebida, mas a gente tem sim formas de pelo menos diminuir essa distância, né, de controlar o que dá para ser controlado. Então eu nunca vou poder controlar se a Karen está de bom humor, se ela dormiu bem, se ela se alimentou no momento que ela teve uma reunião comigo, e isso tudo influencia. Mas eu posso controlar os sinais que eu emito para ela. Meu tom de voz, o que eu falo, né? O quanto eu domino o conteúdo, o meu penteado, se eu estou maquiada, se eu não estou maquiada, a minha roupa, tudo são sinais de marca. E por que não sinais de comunicação também, que é o meu chão, né? E é o que a gente está buscando fazer aqui. Só que se a gente trava, a gente já passei por isso, principalmente no começo da minha carreira, muitas pessoas fogem, travou, fugiu e preferiu nunca mais pensar no assunto e perdeu, né? Realmente uma oportunidade de fazer algo com aquilo ali, de realmente parar para se refletir. Só que existem coisas que tornam um pouquinho mais fácil esse movimento. Desculpa a cachorrada aqui, vocês já sabem que eu sou cachorreira, né? Então, de vez em quando vão ouvir. Existem algumas questões que facilitam esse nosso movimento, tá? E antes, eu quero até, tô com a minha colinha aqui, porque 20 minutos são desafiadores para falar sobre esse tema. Inclusive, tem a Dulce aqui, que eu já até fiz curso com ela, online. Ela não sabe, mas eu já fui aluno na Brainster. E aí, então, a Dulce, né, e provavelmente muitas de vocês já sabem que esse tema é complexo para a gente falar em tão pouco tempo. Então, estou correndo, mas ao mesmo tempo quero que vocês assimilem. E aí, tô com a minha cola aqui do lado e lembrei de comentar algo, tá? Esse tema pode não parecer para quem está entrando em contato com ele pela primeira vez, mas tem tudo a ver com um artigo que quem é do clube, quem não está aqui como convidada apenas, recebeu da Rijarda e com o congresso que a Karen falava, né? Porque se a gente fala em bioeconomia criativa, nada mais é que a gente está falando sobre se conhecer, sobre conhecer as suas forças, conhecer a sua essência, conhecer o ambiente onde está inserido, para poder usar a tecnologia a seu favor, né? A favor do seu negócio, a favor da sua marca, para poder oferecer uma melhor entrega, conhecer os seus recursos naturais,
conhecer a sua história, a história do seu país, a história do lugar onde aquela marca vive. Então, pode parecer uma coisa desconectada quando a gente traz para a marca pessoal, mas na verdade não é, né? A gente precisa conhecer o que a gente está construindo, ou quando a gente assume uma empresa que já era familiar, por exemplo, por que a maioria das empresas familiares acaba quebrando na terceira geração, né? Se dura até lá? Muitas vezes porque não conhecem a sua história, porque ninguém se preocupou em falar sobre a história, se preocuparam em falar sobre números, sobre resultados apenas. Na nossa marca pessoal é a mesma coisa. A gente precisa saber de onde a gente está vindo, para saber de onde a gente está, né? E onde a gente quer chegar, para de fato construir esse caminho que às vezes parece tão tortuoso, tá? Mas então, como eu dizia, tem questões que nos ajudam, tá? A gente a entender isso. Porque o que a gente está falando aqui é como que a gente deve identificar onde a gente está, quem a gente é, para saber aonde a gente vai chegar. Então, em vez de mirar lá no ponto B, a gente primeiro, como eu dizia, precisa identificar o ponto A. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber como eu quero ser lembrada, eu preciso saber o que eu quero que as pessoas entendam daquilo que eu estou falando. E eu preciso sim saber onde eu quero chegar. Mas para isso eu preciso entender que existe um caminho, tá? E para chegar nesse ponto, na imagem projetada, gurias, vocês perdoem o gurias, né? Mas é uma plataforma global, né, cara? Então tá tudo certo. Bom, pra Karen tá mesmo, né? Que ficou todo esse Para mim tempo tá no... certo, mas eu traduzo para miúdas também e tá tudo certo. Meninas, pronto. Ah, então tá. A gente primeiro, então, precisa entender essa nossa identidade. Então, quando a Karen me chamou, né, a Virley também me convidou, eu disse, meninas, para falar sobre imagem, a gente primeiro precisa falar sobre identidade. Senão, a gente vai falar sobre imagem daquele jeito pobre que muitas vezes a gente vê por aí pela internet, né? Que é só, a alfaiataria significa isso, tal coisa significa aquilo. Não que isso não seja relevante, não seja importante, mas isso são sinais de marca. O que a gente está falando é do todo, é do universo de marca que forma aquela pessoa, que forma aquela marca pessoal. Então, primeiro a gente precisa entender a nossa identidade. A identidade é justamente a forma com que a gente se enxerga. A imagem é a forma que o outro nos enxerga. E como eu falava para vocês ali no início, o que a gente está tentando fazer com esse tema é diminuir essa distância. Ou seja, a forma que eu quero que a Karen me enxergue e a forma que a Karen de fato me enxerga nunca vai ser idêntica, porque somos pessoas com experiências diferentes, com bagagens diferentes, mas ela pode ser o mais próxima possível se eu conseguir gerenciar a minha marca. E aí a comunicação entra aqui como uma ferramenta, mas a gente também está falando de branding, a gente também está falando de autoconhecimento, a gente está bebendo de outras fontes para realmente entender aquilo que a gente deseja comunicar para chegar em um objetivo específico. Então, eu sei que, de repente, para quem está entrando em contato agora com esse tema, pode parecer muita coisa, mas, de fato, a gente precisa ser PhD de si mesmo, né? A gente precisa dominar quem eu sou, da onde eu vim, onde é que eu estou, por que eu penso como eu penso, por que eu faço as coisas como eu faço, para saber o que a gente quer realizar, ou seja, onde a gente quer chegar e que são os caminhos que a gente tem que passar até lá. Tá, então até aqui a gente está falando de identidade, mas para alcançar essa imagem projetada desejada, né? Essa imagem que a gente deseja que os outros entendam. E a gente também está falando aqui, meninas, de diferenciação, porque na verdade, quando a gente fala, quem estuda marcas mesmo corporativas, quando a gente fala em branding, a gente está falando de diferenciação, a gente está falando como a gente salta aos olhos dos demais num mercado que parece igual. Né? Então, quando a gente gerencia a nossa marca, para que tenha essa imagem projetada, e a gente vai falar sobre autoimagem também, obviamente, que é o nosso tema, mas para que a gente realmente consiga se enxergar dessa forma, a gente tem que ter essas respostas para que a gente se diferencie. Porque, de novo, vamos puxar o contexto histórico. Até pouco tempo, historicamente, né? Historicamente, até pouco tempo, a mulher não trabalhava. Depois a mulher trabalhava, mas era raro ter uma universidade, né? E as pessoas, em geral, não tinham faculdade como tem hoje. Hoje, o nosso diploma, claro, bem entre aspas, né? Mas as nossas bolhas, o diploma já não é mais uma diferenciação. Então, o que a gente precisa fazer?
A gente precisa fazer que as nossas experiências teórico-práticas, familiares, ambiente, os nossos interesses, o nosso repertório, por isso que eu defendo tanto a construção de repertório, tudo isso seja envelopado de um jeito único, quase como se fosse um kit, né? Então, o nosso kit, a nossa malinha ali, a nossa bagagem, ela é diferente da de todo mundo. Então, pode ser que aqui tenha uma jornalista, que tenha uma mentora, que tenha uma profissional que trabalhe com marca pessoal, mas em algum momento a gente se diferencia, graças a essa bagagem e graças aos atributos que a gente escolheu intencionalmente destacar. E aí, como eu disse, vocês podem estar pensando, tá, Paula, mas a gente veio aqui para ouvir sobre autoimagem, né? E não sobre a imagem que o outro nos percebe. Mas o que vocês chamaram de autoimagem, eu chamo dessa identidade, e mais do que isso, para que o outro nos perceba, como eu falava lá na comunicação que transborda, né, Karen, no início, para que o outro nos perceba dessa forma, a gente precisa estar preenchido daquilo ali. Então, para mim, não tem como a gente falar sobre imagem, sobre identidade, sobre o nome que quiser dar, não tem como a gente falar sobre os sinais que a gente emite, sem a gente falar sobre autoconhecimento. E aí, quem é minha mentorada aqui já sabe que todo o meu método, seja ele no formato que for, a gente realmente mergulha em si para ganhar essa segurança de, assim como a gente domina o nosso assunto técnico, a gente também dominar quem a gente é, né? Então, a gente dominar realmente o que a gente traz de diferente, tá? Porque quando a gente fala em autoimagem, a gente está falando de segurança, de confiança, e não existe autoconfiança quando a gente não domina aquilo ali. Vamos pensar, imagina se eu não tivesse estudado tudo que eu já estudei sobre o tema, por mais que aqui seja uma fala rápida, provavelmente eu não iria conseguir transmitir nada para vocês. Estudar, vivenciar, seja em teoria ou em prática, não garante sozinho que tu vá conseguir transmitir para o outro. Eu já tive muito professor que nitidamente sabia muito, mas não sabia transmitir. Mas vamos combinar que sem saber, aí mesmo é que não transmite. Então a gente precisa dominar aquilo ali, dominar o nosso objetivo, dominar o nosso tema, para que a gente realmente se preencha e consiga transbordar. Porque muitas vezes a falta de confiança chega como auto-boicote, né? Como síndrome da impostora, como nome que a gente ouve tanto por aí, mas muitas vezes realmente é a falta de preparo, é a falta daquele momento onde eu vou sentar e vou estudar não só sobre o tema, mas sobre as habilidades que me faltam, né? Então, o que eu preciso masterizar? O que eu já sei e pode se tornar um diferencial se eu estudar um pouquinho mais, se eu souber um pouquinho mais que os outros? O que falta daqui a pouco bastante, mas que eu não preciso dar tanta ênfase nesse momento? Quais as habilidades que eu realmente preciso trabalhar em mim, né? Então, quando a gente vê essa questão da autoconfiança, é isso que o outro percebe, como eu falava no início. Se eu estou frustrada, se eu estou insegura, o que o outro vai perceber é frustração, é insegurança. Se eu estou correndo contra o tempo, o outro vai, obviamente, notar isso no meu tom. Às vezes a gente precisa para conseguir transmitir minimamente o conteúdo, como aqui, eu tenho um tempo determinado. Mas às vezes a gente está correndo e está olhando para o celular, e está olhando, está abrindo a porta, e está alguém chamando, e o que a gente transmite é que a gente está na correria, a gente não está presente, a gente não está ali naquele momento. Então, o que o outro percebe é sempre o que transborda em nós. Então, quando a gente fala de branding pessoal, de comunicação, de identidade, de imagem, a gente, para o outro perceber, primeiro a gente precisa perceber. E a gente sempre sabe. Se a gente está insegura, a gente sabe. A gente pode até fingir para si, mas a gente sabe. Se a gente não domina aquele tema que a gente irresponsavelmente se dispôs a falar, a gente sabe. E, ao mesmo tempo, a gente também sabe, obviamente, as coisas boas, né? Então, é só realmente um olhar para si para garantir essa segurança. Mas eu também trouxe aqui, né, algumas questões para ajudar vocês de uma forma mais prática. Então, através dessa minha bagagem, dessa minha experiência, o que realmente eu percebo que me ajudou e que ajuda, né, e já ajudou tantas mentoradas minhas, para que a gente conquiste essa autoconfiança e realmente esteja preparado, né, quando a gente vai, inclusive,
viver grandes momentos da nossa marca. A nossa marca, geralmente, ela tem dois grandes momentos. Quando ela nasce, né? Quando ela vem ao mundo, e quando ela está expandindo numa internacionalização, por exemplo, como tantas mulheres do clube de vocês acabam vivendo, né? Então, para a gente estar preparado nesses momentos, preparado muitas vezes, inclusive, para debater com homens, com figuras que às vezes a gente, né, fica um pouco mais receosa, em grandes mesas de negociação, sejam elas masculinas ou femininas. Então, tudo isso a gente precisa dessa confiança. E se eu só comunico que me preenche, se eu tiver preenchida de coisas negativas, vai ser o que eu vou transmitir ali. Mas se eu tiver preenchida de coisas que eu realmente necessito, vai também ser o que eu vou refletir para o outro, tá? Por isso que a imagem percebida começa na autoimagem. E aí eu até trouxe, depois a Adri ou a Karen vai dispor para vocês, uma listinha, tá? Uma curadoria de repertório, para que vocês possam, quem desejar, claro, se aprofundar nesses temas. E um deles está aqui, porque está sempre comigo, que é o Poder da Presença, que fala muito, muito, muito sobre isso, sobre essa autoconfiança e sobre como o nosso corpo molda o que o nosso cérebro executa, né? Então, ao contrário do que a gente pensa, não é só o cérebro que manda sinais para o corpo e o corpo obedece. O contrário também acontece, tá? Então, isso também são coisas bem legais que vão estar na listinha ali, que as meninas vão passar para vocês. Tem bastante conteúdo bacana, uma lista que eu fiz especialmente para o clube. Mas para a gente ganhar, então, meninas, autoconfiança, eu elenquei 5 questões, tá? Que eu percebo em mim nas minhas mentoradas e que eu acho que podem ajudar vocês também nas situações diversas que vocês vivem aqui. Ser, então, incansável em descobrir o que deseja comunicar, e desculpa se eu estou sendo repetitiva, é intencional, porque é necessário realmente, tá? A gente precisa saber o que oferece de mais nosso para o mundo, e isso também serve para os nossos negócios. Sejamos nós as proprietárias do negócio, né? As donas, as idealizadoras, sejamos nós líderes, mas ainda assim funcionárias. A gente precisa saber por que essa empresa existe, e o que eu faço nessa empresa que mais ninguém faria. E não é em termos de habilidade técnica, é qual é o que é o meu jeito, o que é o meu olhar que eu estou colocando ali. O que eu ofereço para o mundo com esse negócio que casa com o meu objetivo de carreira, de vida, de legado. Tá? Então, isso é uma necessidade que para mim é quase que uma obrigação, né? Quando a gente fala em gerenciar a nossa marca e a nossa imagem. Tá? Como eu estava dizendo, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E tenho certeza que se vocês estão aqui é porque não é isso que vocês desejam, tá? Então, além da clareza óbvia, isso também torna mais fácil o nosso dia a dia. Por quê? Porque se eu sei o que eu quero comunicar, pode parecer que isso limita demais, mas na verdade é libertador. Porque aí eu sei o que todos os meus sinais de marca precisam emitir. Tá? Então, a minha vestimenta, o meu cabelo, o meu tom de voz, os assuntos que eu me meto e que eu não me meto, as polêmicas que eu entro e que eu não entro. Eu não compro as coisas só porque eu acho bonitas. Eu compro também para que elas comuniquem o que eu desejo que elas comuniquem. Eu não falo uma polêmica política, ambiental, a causa que for do momento, só porque eu tenho aquela opinião e preciso falar. Eu entendo que eu tenho o direito e a liberdade de falar, mas eu escolho intencionalmente que o que eu falo e o que eu deixo de falar sirvam ao meu propósito maior. Então é libertador tu saber o que tu desejas comunicar, ao contrário do que pode parecer. Na verdade, tudo fica mais fácil. A gente sabe onde a onda, como eu digo, a onda que a gente surfa e a onda que a gente deixa passar. Então esse é o primeiro item. A gente veste a roupa que nos cabe e não a roupa do outro. E voltando lá para o início, lá para o contexto histórico, é muito do que a gente fazia e muitas de nós ainda fazem, que é vestir a roupa do outro, seja do homem, seja da pessoa que a gente vê no Instagram e acha que está bombando, né? Acha que está crescendo mais que a gente, seja na empresa daquela que era uma péssima colega de faculdade e agora está aí. A gente fica sempre se comparando. No momento que a gente faz essas escolhas e que a gente segue essas escolhas, tudo fica mais fácil, porque a gente deixa de vestir uma roupa maior que a nossa, ou menor, né? Mas uma roupa que não é nossa, tá? Dominar o nosso tema, o nosso negócio, isso é nossa obrigação. A minha avó sempre fala: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Brincadeiras à parte, né, gurias? Porque claro que não tem como a gente saber tudo, muitas vezes, dependendo do nosso do tipo de negócio, do tamanho da nossa empresa.
é mesmo fundamental que a gente tenha segurança em falar sobre o que a gente faz, o que a gente entrega, que a gente não perca a oportunidade, que a gente receba um convite de estar num clube como o de vocês e saiba exatamente o que a gente deseja comunicar. Então, isso é fundamental. Como eu dizia, às vezes, aquilo que a gente ignora, tá? Tudo que a gente ignora faz com que a gente se sinta mais vulnerável, menos preparado. Então, quanto mais a gente se prepara, mais a gente se sente seguro e confiante para falar sobre aquele tema. Quando eu digo domínio do tema, não é, como eu dizia, a tal síndrome da impostora, da melhor aluna, de todos os nomes que surgem por aí. Por favor, não entendam a minha fala de forma leviana. Essas síndromes de fato existem, tá? Mas muitas vezes a gente realmente acha que nunca é boa o suficiente e sai fazendo um curso atrás do outro sobre comunicação, por exemplo. Eu, Paula, comunicadora com mais de 15 anos de experiência, e tô lá, comprando tudo que é curso de comunicação. Será que ainda precisa? Não é falta de humildade, mas será que não seria melhor para mim daqui a pouco fazer um curso sobre a contabilidade do meu negócio? Será que não seria melhor para mim fazer um curso sobre a parte financeira do meu negócio? Ou de alguma área específica da comunicação que ainda seja algo que eu precise realmente tapar, vamos dizer assim, aquele buraco? Então, muitas vezes a gente fica ali fazendo coisas, mas a gente não está sendo o quê? Autocuradora, curadora de si mesmo. A gente precisa saber os repertórios que a gente de fato tem que acessar. Eu mandei essa lista para vocês, né? Como eu falei, que a Adri acho que já passou ali no chat, ou a Karen, não sei, tô só vendo aqui umas coisinhas, mas não leio para não me perder. Mas eu mandei uma lista para vocês. Não quer dizer que vocês tenham que acessar tudo. Provavelmente vocês não têm, ou umas têm mais, outras menos. A gente tem que aprender a dominar a nossa narrativa e a querer intencionalmente ser independente em termos de repertório também, a construir o nosso senso crítico. Por que a gente vê tanta polêmica hoje em dia, inclusive com a minha área, né, com a imprensa? Porque hoje em dia a gente joga para o mundo e quer que todo mundo nos abasteça e ao mesmo tempo depois a gente julga. Mas a gente não vai ali e toma decisão intencional de buscar conteúdos, né, nos lugares que a gente confia, nas áreas que a gente realmente precisa. Então, o repertório é para isso. A gente precisa ser autocurador de si, né? Auto já é de si. Então, entender onde aperta, tá? Qual habilidade que sempre fica faltando. Sabe aquela coisa, entra ano e sai ano e eu não estudei oratória. Entra ano e sai ano e eu ainda não entendi que eu tenho que ter uma conta para o meu negócio e uma conta para mim. Eu sei que eu preciso de ajuda, eu sei que eu preciso ir atrás, mas entra ano e sai ano, eu deixo aquela habilidade faltando e reforço uma que eu não preciso mais, que eu já sei o que eu preciso saber, que para aquilo que eu faço, o que eu sei já basta, tá? Então, a questão da autocuradoria, gurias, é o terceiro item dos 5. Ou então, o que eu preciso saber? Qual espaço o mercado ainda tem vazio. Às vezes não é que me falte alguma coisa, às vezes o pulo do gato está que no mercado falta alguma coisa. Então, em vez de eu querer ser a 50ª mentora, por que eu não crio, mesmo que uma mentoria, mas uma mentoria diferente? Por que eu não crio algo que o mercado está precisando e que ninguém está dando, que ninguém está oferecendo? E os nossos negócios, sejam de produtos ou de serviços, eles podem fazer isso também, tá? Então, a gente tem que entender, procurar resolver essas dores, sejam pessoais ou de contexto. E aí, Karen, eu trouxe aqui para as meninas rapidinho, qualquer coisa me corta, tá? Porque senão não para. Eu Então, trouxe aqui. desculpa, já que tu deu a brecha, eu vou ter que fazer isso. Tu tem que ir finalizando, senão a gente não consegue abrir para perguntas e esse momento é importante. Tá bem. Eu trouxe aqui só um dado, gurias, bem rapidinho. Então, num ranking divulgado no final do ano, que é o Interbrands, tá? As empresas que apresentaram crescimento acima da média e na projeção também, são aquelas que não se enquadram em setores ou categorias tradicionais. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, o que eu estou criando, ou né, o meu kit ali, ele é muito doido, eu bebi de fontes muito diferentes, mas às vezes a nossa força está justamente no que parece ser a nossa fraqueza, porque é aí que a gente pode oferecer algo de único para o mercado e ocupar esses espaços vazios. E para fechar, então, Karen, eu não posso deixar de dizer a quinta, né? Senão Deus o livre, falei que era 5, falar 4,
que é entender que pessoas precisam de pessoas. E aqui entra muito uma dor das líderes, das lideranças das empresas. Ai, Paula, minha marca se confunde, né? Meu CPF com meu CNPJ, já não sei mais se eu divulgo a mim, se eu divulgo a empresa, quem ganha o que com isso. Por que a gente está vendo, gurias, esse movimento de grandes marcas, Nubank, Geração lá de Valor com Flávio Augusto e todas as 500 empresas que ele tem, o líder, o CEO se vendendo, se destacando, eles não precisam, entre aspas, aquela empresa não precisaria. Por que eles estão fortalecendo a sua marca pessoal? Eles estão dando voz e holofote para os líderes, por quê? Porque além de adotar estratégias centradas no consumidor, essas empresas que se destacam nesses rankings, como o que eu citei, elas têm algo em comum. Os seus líderes, eles são empresários admirados, eles são formadores de opinião e eles levam a sua reputação para os negócios. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu só quero ter a rede social do meu negócio. Eu só quero chegar lá e dar o cartão da minha empresa. Mas são os nossos valores que a gente leva para a nossa empresa. Lembra? A gente só comunica aquilo que transborda, aquilo que nos preenche tanto a ponto de transbordar. E para os nossos negócios é a mesma coisa. Tá? Então, eu sei que quando a gente representa os nossos negócios, as marcas pessoais e corporativas se misturam mesmo, e que por muito tempo a gente acaba lutando contra isso, tá? Mas enquanto a gente tiver os nossos valores, as nossas bandeiras definidas, uma marca serve à outra. A pessoal e a corporativa servem à outra. A ponto de um dia, se a gente vender o negócio, se virar uma expansão tão grande, se tiver uma fusão, não importa, porque as pessoas vão seguir aquela marca pelos valores deixados pelo seu fundador. E vão também comprar qualquer coisa daquele fundador, não importa o que ele está vendendo, de tão forte que a marca pessoal dele ficou. Tão forte, tão segura, tão autoconfiante, que transmitiu realmente aquilo que estava transbordando. Então, como eu já falei, né, a autoimagem tem muito a ver com a autoconfiança, tá? Não tem como a gente separar. E a autoconfiança tem a ver com clareza de objetivos e com preparo daquilo que a gente se propõe. Mas ela não nasce da noite para o dia. E aí, só para fechar mesmo, Karen, eu quero trazer uma frase aqui que é do pai da psicologia americana, William James, que diz assim, é desse livro, inclusive, que eu tirei, tá? Eu não canto porque estou feliz. Eu estou feliz porque canto. Então, tudo começa dentro da gente, até que pode ser percebido pelo outro de tanto que transborda. Paula, muito obrigada. Que lindo. É isso aí, nada como a gente poder construir marca a partir realmente da nossa autenticidade, que não é fácil, né? Porque essa autenticidade ela é desafiada assim diariamente, especialmente no mundo que a gente está vivendo com tanto input e tantos padrões determinados por tantas pelas redes sociais e por questões que às vezes nos tiram do nosso centro, da nossa essência, do que a gente acredita, enfim. Sabe, eu vou abrir aqui para perguntas, então, por favor, vão levantando as suas mãos, perguntas, comentários, complementos. A gente já teve aí comentários te parabenizando, Paula, te agradecendo pelo compartilhamento, né? E enquanto o pessoal vai criando coragem aí para levantar a mão, eu ia comentar que há uns 2 anos atrás, eu acho, eu escrevi um texto que está lá no meu LinkedIn, um artigo, que eu resolvi pesquisar no Google, né, os passos para empreender. E a gente está falando aqui de um clube de empreendedoras, né? O que apareceria? E, por incrível que pareça, não apareceu nada sobre autoconhecimento, né? E o meu artigo fala sobre isso. E eu fiquei me questionando, eu falei, gente, aparece de tudo, né? Mesmo sobre construção de marca, branding, sobre, enfim, tudo, funil de vendas e, né, estratégia, planejamento estratégico, enfim, métodos ágeis, mas autoconhecimento não aparece. E eu acho que a gente não tem como pensar em querer empreender se a gente não tem, na realidade, o hábito do autoconhecimento. Porque é um processo que não tem fim, né? Porque já dizia o filósofo, né? Quanto mais eu sei que nada sei. E é isso. Mas quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente consegue transbordar essa comunicação, entendendo o que é a nossa essência mesmo. Pronto, eu vou passar para as perguntas, senão aqui ficar um monólogo. Carla, por favor, eu vou seguindo aqui a sequência. Olá, boa noite a todos. É meu primeiro dia aqui, sou convidada. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada.
É assim, no primeiro dia eu já estou assim, muito feliz de ter escutado a Paula. Só queria fazer um comentário da relevância do que ela falou. Teria tido eu muita sorte se tivesse ouvido isso há 20 anos atrás, porque ela simplesmente contou a minha trajetória, difícil que foi por não ter tido essa visão, não ter tido, ter aprendido tudo isso que ela falou a duras penas, vivenciando isso. Tudo que ela falou eu tive que vivenciar, porque não se falava disso na época do meu crescimento profissional. Tenho 54 anos, então, no meu ápice, nos 30 anos, eu vivi todos esses papéis e foi muito duro ter que me masculinizar, vamos dizer assim. Eu fiquei numa gerência que todo mundo era homem, só tinha eu como mulher. Eu entrava na reunião para brincar, porque as pessoas, os homens paravam de falar, falava, eu entrei aqui, agora eu sou Carlos Alexandre, para poder todo mundo falar na mesma linguagem que eu e me poder aceitar no grupo. Isso me fez criar o síndrome de impostora, que ela falou, isso é real, muito real, muita gente tem. Eu tive que trabalhar isso muito na terapia, porque trabalhei com muitos homens e eu achava que ser frágil era ser fraca. Então, o tom como eu falava com a minha equipe, eu achava que eu era fraca, mesmo dando resultado. Então, Paula, esse seu trabalho é de uma importância, assim, muito... Você deve saber, mas eu queria dar o meu depoimento para você, porque eu vivi isso. É de uma importância enorme. E isso salva grandes profissionais. E quando você salva grandes profissionais, você salva grandes funcionários que, às vezes, deixam empresas porque não tem grandes líderes. E, às vezes, grandes líderes não ficam por justamente isso. E são as mulheres que têm esses soft skills e realmente é muito difícil desenvolver isso nos homens. É muito difícil, porque eu já tive equipe de mulheres e homens, e desenvolver em mulheres é muito mais fácil. Trabalhar em equipe com mulheres é muito mais fácil. Não sei, nunca peguei para ver estudos, mas na prática eu já trabalhei com homens e mulheres, jovens, já tive equipes de vários, sou advogada, vários advogados, e quando tem um mix de meninas e meninos, as coisas fluem muito mais fácil. Então, eu fico muito feliz de te ouvir, e você está trabalhando com isso, disseminando sua informação, e ao mesmo tempo muito triste de não ter tido acesso a isso antes. Mas eu acho que acabou chegando aqui e eu possa, de alguma forma, também contribuir com a experiência que eu tive e ter sobrevivido e ver todas vocês aqui com esse espírito. Carla, eu antes de passar para o Pilar, complementando, obrigada pelo teu depoimento. Eu costumo dizer, né, que a condição que a mulher tem de acessar sua vulnerabilidade, como aconteceu agora com a Paula, que iniciou, né, a reunião falando do seu momento com, né, o seu cachorro e tal, para mulheres que ela não conhece, que isso o homem jamais falaria, nem acessaria, nem diria, né? Estou com uma questão pessoal aqui, imagina, entraria na reunião, mas eu acho que essa condição é onde está a nossa força, e que nós estamos descobrindo isso, né? Se por um tempo, como a Paula nos contextualizou ali na história, a gente apagava porque era sinal de fraqueza, na realidade a gente não se deu conta, e isso provavelmente assustava muito o sistema, mas é que daí que vem a força, porque quando a gente se abre para as nossas vulnerabilidades, é a condição que a gente tem de se conhecer, né? E isso é muito potente. Pronto. Vou passar aqui para a Pilar, para a Andresa, e depois nós vamos encerrar esse bloco, porque em função do nosso tempo que já está esgotado, né? Pilar, obrigada, Karen, Carla, só deixa eu Pilar. dizer obrigada, Vai, viu, vai, Carla? por favor. Obrigada, viu, Carla? Obrigada por me permitir saber. Com certeza não é à toa que tu estás aqui, talvez eu que precisasse ouvir teu depoimento. Pilar. Muito bom. Obrigada, Karen. Obrigada, Paula. Gente, aceitar a nossa vulnerabilidade. Eu sou espanhola, tá? Então, em português é assim. Meio que, mais ou menos. Aceitar nossa vulnerabilidade não é tão fácil, não. E é uma coisa que nos dá autoconfiança, tá? Inclusive. Nos entender, nos compreender para realmente agir junto com, né? E o que eu queria, Paula, eu adorei, né?
tudo que você falou, maravilhoso. E eu quero salientar um ponto quando você falou sobre objetivos, tá? Bom, eu sou mentora, eu fazia startups, eu também fui liderei equipes e sempre trabalhei com homens. E eu concordo, é difícil trabalhar com homens, até porque esquecem de nós, mulheres, nas reuniões. Mas nós temos essa fortaleza de determinação, né? Então, como que foi? Eu já sou mais velhinha, né? Como que foi a minha trajetória a lidar como executiva, onde todos só executivos eram homens? E aí venho trazer uma técnica que eu uso, porque para mim, autoimagem, desde criança, foi o paradigma fundamental. Tipo, construímos uma autoimagem fortalecida, tá? Que não é para os outros, é uma autoimagem fortalecida e conseguimos desbravar tudo que for necessário, enfrentar tudo que for necessário, porque não nos influencia, não nos abala, né? Então, aqui tem a ver com objetivos. A primeira coisa é, você falou sobre objetivos e é importantíssimo, tipo, aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar parece uma fantasia. Então, às vezes, nosso diálogo interno é: mas eu não, me falta isto, me falta aquilo, me falta aquilo. Então, muitas vezes, desistimos por causa desse diálogo interno de que me falta. E em vez de ir atrás do que nos falta, né, que você fala, vamos atrás, não, desisto porque, putz, imagina como que eu vou conseguir chegar lá. Aqui tem algo que eu aprendi, inclusive, com Bob Proctor, que talvez alguém conheça aqui, eu sou consultora e mentora dele, que se chama autoimagem, e construir uma autoimagem interna futura. Tipo, ok, então, quem que é essa pessoa que está liderando equipes masculinos? Qual que é a característica, como que ela pensa de si mesmo, né? Então, toda a autoimagem interna que nós construímos, que parece fake, mas não é, porque nós construímos ela e agimos conforme essa autoimagem, que são todas essas habilidades, e aí temos a fortaleza de criar todas essas habilidades, né? Para aprender. Então, quando construímos essa fortaleza, essa autoimagem e agimos, porque temos que agir, conforme é quando nossa autoconfiança se estabelece e mudamos e melhoramos nossa autoimagem. E conseguimos chegar lá, né? E aí temos a Obrigada, Pilar. fortaleza de fazer tudo isso, Paula, né? Concorda? Concorda ou não? Queria saber de você. Perdão, só repete a última frase, Pilar. Que é assim como temos essa fortaleza interna que transborda, né? Sim, com certeza. Eu Você até coloquei no concorda? chat que esse livro que eu citei para vocês, que está lá na nossa curadoria, ele fala, a Amy Cuddy, que é essa pesquisadora de Harvard, e vocês talvez Uhum. conheçam, é das poses superpoderosas que ficaram famosas no TED e tudo mais. Mas ela fala muito sobre isso. Uhum. Fazer até ser de verdade, né? Que foi o que eu coloquei ali no chat. Então, Isso. claro, não é viver uma mentira como a gente tanto vê hoje em dia na internet, porque isso não se sustenta, mas também não esperar que seja 100% aquilo ali que a gente está projetando, né? Às vezes a gente pensa assim, mas tá, sei lá, toda vestida de tal jeito e nem se vestia assim, tá? Mas se aquilo tem a ver com o que a pessoa realmente quer comunicar, com a pessoa que ela quer ser, não importa que no passado ela não era. Graças a Deus a gente muda, né? A gente está viva para isso, senão não faria sentido continuar aqui. Então, acho que é muito nessa linha, né? Fazer até ser de verdade e saber o que é a tua verdade desejada, mesmo que ela ainda não aconteça 100% do tempo. Até porque, vamos combinar, ninguém é coerente 100% do tempo. A gente busca o máximo de coerência possível. Mas todo mundo tem horas que, né? Tem aquele dia torto, né? Mas que às vezes é no torto que a gente descobre as respostas que a gente precisa. Obrigada, viu, Pilar? Obrigada, Paula. Eu tenho aqui minha cachorra também que está latindo. Eu vou te telefone. Obrigada, Pilar. A Pilar participa também, gente, do nosso grupo aí na construção das reuniões globais, né? Obrigada, Pilar.
Andresa, a gente está com o tempo, então eu vou pedir para que tu faça uma pergunta bem objetiva para a Paula também poder responder bem objetivamente, tá? Porque daí a gente vai para o Sim. segundo bloco. Obrigada. É uma pergunta mesmo rápida, é a junção do comentário da Karen e da Paula, que é essa questão do autoconhecimento. Eu trabalho com autoconhecimento, entendeu? Uma das minhas empresas é voltada para crescimento pessoal, porque sem essa base não vai. A pessoa mente, a pessoa se perde, a pessoa não tem a autoimagem correta, a pessoa acha que status e dinheiro é o que ela busca num cargo de chefia ou num negócio. Enfim, está tudo errado, a base está estrupiada. Mas a minha pergunta para a Paula é a seguinte: como tirar esse ranço do autoconhecimento que está muito mais ligado, sabe assim, vamos fazer um retiro espiritual, né? Aquelas roupas de retiro, que eu gosto, eu acho muito legal aquilo. Mas no mundo corporativo eu não vendo, eu tenho que estar vestida, então é autoimagem, eu já sei qual é a imagem que eu quero passar, eu tenho projeto empresa de engenharia civil. Lá, mano, é na bota, não tem jeito. Aqui hoje eu estou numa de estética, aí eu mudo a minha autoimagem. Ok. Mas como tirar esse ranço do autoconhecimento, dessa coisa que eu acho importante, a espiritualidade está ligada ao autoconhecimento, não estou desprezando nada disso. Mas a Karen comentou que ela buscou lá empreendimento, empreendedoras, tudo isso, e não está ligado ao autoconhecimento. Apareceu um monte de coisa lá, é ágil, Lean, Six Sigma, né, tudo técnico em geral, mas a gente não tem essa ligação do empreendedorismo ou mesmo de uma carreira de sucesso associada ao autoconhecimento. Como tirar esse ranço? Essa é a minha pergunta. Maravilhosa, adorei. Eu uso essa expressão ranço também, inclusive para o branding pessoal, que a gente chega a encher a boca para falar, chega a dar um cansaço, né? Mas a Lu, que está aqui, que é minha mentorada, minha amiga pessoal, ela é professora de linguagem e sabe o quanto a gente conversa, né, Lu? Professora de português, de literatura, redação, sabe o quanto a gente fala das palavras cansadas. E é isso, né? É o autoconhecimento, é o protagonismo, que eu adoro, defendo, mas que também estão usando da forma equivocada, é o empoderado, é o isso, é o aquilo. Tirar o ranço, vou dizer o que eu fiz em relação ao branding pessoal. Eu parei de pensar na ferramenta e passei a pensar na entrega, sabe? Então, esses retiros, a própria espiritualidade, a própria comunicação, tudo é ferramenta, uma ferramenta que serve para algo maior, que é tu viver uma vida com significado. Porque por que a gente busca se autoconhecer? É para viver uma vida significativa, para viver uma vida verdadeira. Então, se a palavra incomoda, tira a palavra, entende? Vem de autoconhecimento sem dizer que é autoconhecimento. Acho que hoje em dia a gente tem que vender, a gente parou de fazer uma coisa que é super importante, o Simon Sinek fala sobre isso, do Golden Circle lá, que é vender o que a pessoa precisa e não vender o que ela quer. Então, assim, às vezes a gente tem que vender o que ela quer, mas a gente entrega o que ela precisa. Na minha área mesmo, no próprio jornalismo, a gente vê muito isso. Hoje em dia, a imprensa não entrega mais a notícia que a pessoa precisa saber. Por conta de algoritmo, de agradar, de ter ibope, de ter audiência, de ter o nome que for, a gente entrega o que a pessoa quer, porque todo mundo quer fazer dinheiro. Mas às vezes é entregando o que ela precisa que a gente se diferencia e faz mais dinheiro lá na frente, entende? Então, eu acho que é muito por aí, assim, parar de pensar tanto no envelopamento nessa hora, né? Eu defendo muito que a gente envelope as nossas marcas e tudo, mas assim, se o termo não está coerente com o que a pessoa compreende, a gente não pode falar português para quem só fala inglês, entende? Então, se o termo ali não está coerente, a gente tem que criar um termo nosso e se apropriar daquele termo, entende? Então, quando eu falo ali, eu tenho a minha campanha, né? Os meus 20 minutinhos é de construção de repertório. Mas aqui na minha região, se eu começasse lá atrás dizendo, oi, o que eu tô te vendendo é construção de repertório, ninguém comprava, ninguém nem sabia o que era. Entende? Então eu tive que criar um movimento que chega a ser ridículo, bem entre aspas, né, gurias? Que é o quê? Defender que a pessoa pare 20 minutos por dia, largue a porcaria do celular e leia. Tu precisas de alguém te dizendo para tu fazer isso? Não, em teoria. Mas às vezes na prática tu precisa. O que é isso? É construção de repertório, de hábito intencional. Mas eu botei o nome meus 20 minutinhos. E agora todo mundo entende. Todo mundo que me acompanha, claro, né? Não sei se te respondi, mas eu acho que é muito por aí, André. Sim, muito, muito prático, gostei bastante. Obrigada. Que bom. Paula, muito obrigada. Foi ótimo.
Pena que o tempo, enfim, nós já passamos, inclusive, do tempo, mas eu estou aqui com a Adriana no WhatsApp, não tem como cortar, porque a gente também quer ouvir as contribuições, né? E também esse momento é para isso, é para ser provocativo, não é para a gente esgotar o tema, né? Estressar o tema, como a gente diz, mas é para a gente provocar. E nesse sentido, eu quero te agradecer muito também. Adriana, até eu ia pedir se tu pudesse compartilhar de novo, né, o repertório todo que é toda uma curadoria, né, de conteúdo, de livros, de podcasts, que a Paula gentilmente está compartilhando com a gente, e eu sugiro que vocês copiem, colhem aí numa aba de vocês do computador, num arquivo, porque tem coisa aí por muito tempo que dá para ser estudado, eu tenho certeza que vai contribuir muito com as nossas jornadas, antes de sermos empresárias e líderes, é de sermos nós mesmos, de nos conhecermos. E aí depois irmos para esse papel, né, de líderes, porque eu acho que é essa jornada que sustenta, né, e que torna nossos negócios, inclusive, sustentáveis. Então, muito obrigada mesmo, Paula. Eu que agradeço. E eu te desejo do fundo do meu coração, porque a Paula não vai poder ficar com a gente, né, na continuidade aí do segundo bloco, mas que tu possa ter muita paz aí na sequência da tua semana, tá? Muito obrigada, de coração. Obrigada, Foi querida. especial demais, ainda mais hoje. Muito obrigada mesmo por fazerem meu dia um pouquinho feliz também. Pois é.